Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para voltarmos um pouco a norte, como é nosso triste costume, para falarmos ou para pedirmos ao embaixador para que nos fale daquilo que lhe pareceram que são os desenvolvimentos da guerra na Ucrânia. Sendo certo que por estes dias Vladimir Zelensky esteve nos Estados Unidos em mais uma visita que correu bem na área que tinha a ver com as negociações ou o encontro com o presidente Joe Biden, mas aparentemente não correu nada bem naquilo que tinha a ver com as negociações, e aí sim são negociações, com os republicanos no Congresso norte-americano. Não lhe pareceu, embaixador? Só uma pequena nota para dizer que no terreno a situação encontra-se mais ou menos empatada, embora se dê conta de uma ligeira ofensiva por parte dos russos em determinadas nas zonas limítrofes com o poder ucraniano, e uma intensificação dos ataques russos à distância, que são aqueles que existem e que estão digamos, a flagelar, nomeadamente a capital, Kiev. A sensação que existe é que isto funciona por parte da Rússia, como sempre se pensou, como uma espécie de tentativa de criação de um cansaço, por forma a que a população ucraniana, junto do seu governo, forçasse uma negociação qualquer. Não sei se isto tem sucesso ou não, em particular não há sinais, apesar de tudo, de que a determinação ucraniana de defender aquilo que considera ser, e é pelo direito internacional, o seu território, tenha baixado. Há aparentemente um cansaço ao nível das famílias dos militares, e há manifestações que têm sido inclusivamente desaconselhadas, se não mesmo reprimidas, por parte de familiares que querem uma limitação da utilização dos militares, porque hoje há um desgaste humano terrível na Ucrânia. Este é o ponto. Depois Zelensky está, digamos, a continuar a fazer o seu papel, um pouco por todo o mundo. Foi à posse do presidente argentino, que é talvez um sinal menos prudente, na minha opinião, tendo em atenção que o Claro. argentino, na sua posse, teve quatro ou cinco presidentes, para além do rei espanhol, mas isso é natural, pelas relações históricas, mas teve quatro ou cinco presidentes da região, e Vítor Orbán. E, portanto, E Bolsonaro? e Bolsonaro, mas isso é um has-been, é alguém que já foi. E, Claro. portanto, eu acho que a ida de Zelensky é um bocadinho jogar a todos os ricos, parou também em Cabo Verde, foi aos Estados Unidos, e como o António disse e com razão, digamos, a recepção correu bem naquilo que é o discurso tradicional de Joe Biden, uh, e correu menos bem naquilo que foi a tentativa de Zelensky, pela sua presença, desbloquear a questão financeira no quadro do Congresso. O Congresso vive num tempo de cansaço relativamente à questão ucraniana, vive num tempo de alguma preocupação alternativa pela questão do Médio Oriente, vive num tempo de refluxo em termos mais isolacionistas, que é típico dos ciclos americanos, por parte dos republicanos, e E um tempo de pré-guerra, porque estamos quase a entrar em ano de eleições. estamos em eleições, nós já estamos Sim, em sim, claro, claro. eleitoral. E além do mais, é preciso perceber que este orçamento está preso por fios porque tem a ver com a reivindicação republicana de reforço da fronteira sul, da fronteira com o México, e de, digamos, alterações às leis de asilo. E como o Biden, forçado pela ala mais à esquerda dentro do Partido Democrático, vale a pena dizê-lo, e isso é a verdadeira razão de Biden. Biden é um compromisso dentro do Partido Democrático. E há um momento em que o Biden, por muito aberto que possa querer ser com os republicanos, não o pode fazer porque tem uma ala do partido que se afastará, no caso dele, fazer, porque ele é um compromisso. E por isso mesmo Biden está numa zona em que não pode fazer cedências para além de um determinado limite. Utilizou alguns poderes que tem no sentido de fornecer algum dinheiro à Ucrânia, mas já agora vale aqui fazer um pequeno parênteses, não sei se já o fizemos no passado ou não, que é 90% do dinheiro alocado à Ucrânia fica nos Estados Unidos. Mas eu Claro, não estou a claro. exagerar. Eu não estou a exagerar. 90% daquilo que nós. Pacote financeiro dos Estados Unidos para a Ucrânia, 90% fica nos Estados Unidos. Porque é dado às empresas americanas que fabricam material de guerra para a Claro. Ucrânia. É uma espécie de ajuda de Estado. É uma espécie de investimento na guerra. E vamos também pensar o seguinte: e Biden joga com isso. Aliás, há um artigo muito interessante no Washington Post que explica isso.
Biden explica aos americanos o seguinte: há 31 estados americanos, 31, onde há indústrias de guerra que estão a beneficiar com a ajuda à Ucrânia. Nesses 31 estados há 72 cidades, grandes cidades, cuja população vive muito, ou em parte, daquilo que são as indústrias de armamento. E, portanto, quando vocês estão a autorizar-me a utilizar dinheiro do orçamento público, estão, no fundo, a financiar empresas americanas. Esse é um ponto importante e foi desde o princípio, digamos, a racionalidade dos Estados Unidos nesta guerra. Para além, esta guerra tinha tudo para os Estados Unidos ganharem, porque era, por um lado, defendia os seus princípios, por outro lado, punha as suas indústrias a funcionar num tempo de desindustrialização fortíssima por parte dos Estados Unidos, e, por outro lado, como é sabido, os Estados Unidos ganharam imenso com a circunstância do gás russo deixar de ser vendido à Europa e os Estados Unidos passarem a vender gás americano à Europa. Esta era uma guerra para os Estados Unidos ganharem, em todos os sentidos. E, portanto, ele está a tentar convencer os republicanos, vejam só, vocês estão a prejudicar a vossa própria a América. E depois diz aquela coisa que é verdade, quer dizer assim, se Putin se congratula com a circunstância de haver este impasse no quadro orçamental americano, isto significa que vocês estão a proceder de forma errada. Porque, na realidade, tudo o que Putin considerar de bom é sinal que as coisas estão a correr mal para os Estados Unidos. Claro. Os Estados Unidos também, por outro lado, tinham no objetivo desta guerra enfraquecer a Rússia, com as sanções, que era feita também por eles e pela Europa e por outros países, e tentar o mais possível, digamos, contornar, quebrar a Rússia por muitos e bons anos. E quebraram-na, de certa maneira, não totalmente como teriam esperado, mas ficou sob a tutela, digamos, da China. Portanto, para dizer o seguinte, quer dizer, nós estamos neste momento, o António referiu, na questão das eleições americanas. Nós estamos no meio das eleições americanas. As eleições são no dia 5 de novembro de 2024, mas já começaram. E este ano vai ser todo marcado por isso. E, portanto, este contraponto em que os republicanos vão sublinhar os seus aspectos de política interna, nomeadamente na questão das fronteiras e nas políticas de asilo, que é o que preocupa muito, muito o eleitorado republicano, face aos democratas que, por um lado, estão a utilizar o argumento financeiro para reindustrializar a América. Há textos extraordinários na imprensa americana, naturalmente, que é uma imprensa livre, sobre este efeito positivo da guerra sobre a indústria americana. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos ficar por aqui nesta segunda parte do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá.